Olá, bem-vindos a este ciclo de formações sobre deficiências trazidos pela AIFO Moçambique. A AIFO Moçambique é a Associação Italiana Amigos de Raul Foliró, uma ONG que atua nas áreas de saúde e deficiência. Esta formação é dirigida especialmente aos formuladores de políticas, empresários, transportadores de autocarros e semi-autocarros, pessoal de ação social, pessoal da saúde, pessoal da educação, desde os professores, a direção, pessoal da polícia, pessoal da justiça, membros do governo, pessoas que trabalham em projetos de desenvolvimento e cooperação, organizações de pessoas com deficiências, pais e familiares de pessoas com deficiências e, para si, cidadão comum, porque a deficiência é parte da condição humana e, de uma ou de outra forma, em algum momento da sua vida, vai interagir com a deficiência. No fim, terá instruções de como receber um certificado de participação por ter participado desta formação virtual. Esta formação insere-se no âmbito do projeto PIN, um projeto para a integração social e económico de pessoas com deficiências que está a ser liderado pela AIFO em Maputo e implementado juntamente com a Terre des Hommes na Beira, em Sofala, e Iscos em Pemba, na província de Cabo Delgado. O projeto é financiado pela cooperação italiana e é um projeto de parceria com o governo moçambicano através do IFPLAC, que no âmbito do projeto terá 3 centros de formação profissional nas 3 cidades de intervenção do projeto, adaptados e reestruturados para permitir a formação profissional de pessoas com deficiências. Esta formação é uma tradução e dublagem em português do ciclo de formação do projeto Bridging the Gap 2. Esta versão, em língua portuguesa, é dirigida pelo oficial de comunicação da AIFO, Stélio Inácio, e difere da original por algumas partes redundantes e irrelevantes terem sido retiradas. Temos mantido apenas as perguntas relevantes, mas o conteúdo e as ideias expostas são da inteira responsabilidade dos oradores originais. Bridging the Gap 2 é um projeto com fundos europeus, coordenado pela FIAP, Fundação Internacional e Ibero-Americana de Administração e Políticas Públicas, financiado por 3 agências de desenvolvimento, as agências de cooperação espanhola, a italiana e austríaca. E são parte do projeto também 2 ONGs internacionais, o Fórum Europeu da Deficiência e o Consórcio Internacional para a Deficiência e Desenvolvimento, IDDC. Este ciclo de formação na versão em inglês é apresentado pela Alessia Rugai, coordenadora de conhecimento, gestão e aprendizagem do projeto Bridging the Gap. Bridging the Gap visa contribuir para a inclusão socioeconómica, a igualdade e a não discriminação de pessoas com deficiências por meio de soluções e políticas inclusivas. Então, chamo-me Marion Stave. Eu trabalho no Fórum Europeu da Deficiência. Sou a coordenadora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para mim, é muito importante que antes de prosseguir também falemos sobre a Agenda 2030. Neste slide que tenho diante de mim, que vocês têm pela frente, coloquei a publicação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida por Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na verdade, fazem parte da Agenda 2030. O que é importante saber é que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um compromisso universal adotado por 193 líderes mundiais deste planeta para acabar com a pobreza, reduzir a desigualdade e salvar a Terra. Então, como podem ver, é uma visão muito importante de como o mundo deveria ser até 2030, porque esse é o término da Agenda 2030. Ela tem um período de vida de 15 anos, de 2015 a 2030. E as pessoas gostam de dizer que é a agenda do povo, pelo povo e para o povo. No momento da adoção, em 2015, Ban Ki-moon, o secretário-geral das Nações Unidas, disse que esta é a agenda do povo, o plano de ação para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões, irreversivelmente em todos os lugares e não deixando ninguém para trás. Portanto, é a agenda do povo, porque se recorda, antes da Agenda 2030, tínhamos os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Tratava-se de 8 objetivos que foram acordados em 2000 pelas Nações Unidas. Não houve consulta às organizações da sociedade civil. Com a Agenda 2030, houve 3 anos de advocacia forte e contínua, discussões calorosas, com muita tensão,
porque todos queriam ver suas questões ou causas incluídas na discussão. E é por isso que é chamada de Agenda do Povo, porque as organizações da sociedade civil, assim como uma organização de pessoas com deficiências, foram muito incluídas no processo. A Agenda 2030 tem um lema: não deixar ninguém para trás. A ideia é realmente incluir as pessoas com maior risco de marginalização, como as pessoas com deficiências. E o que é importante lembrar para as pessoas que trabalham no nosso campo ou no movimento de pessoas com deficiências é que as pessoas com deficiências estão muito bem representadas no documento da Agenda 2030. De facto, temos um mínimo de 11 referências a pessoas com deficiências na Agenda 2030. 3 vezes na declaração, uma vez no parágrafo sobre direitos humanos e outro em grupos vulneráveis, outro em educação. 7 vezes nas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto na educação, no emprego, na redução das desigualdades, nas cidades inclusivas e nos meios de implementação e dados. A última vez é no acompanhamento e na revisão, no parágrafo sobre desagregação. Esta é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E se pensar bem nisso, ou se ler o documento, como dizemos, verá que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são, na verdade, um capítulo da Agenda 2030. Primeiro, na Agenda 2030, você tem o preâmbulo, depois a declaração e então encontra o capítulo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Depois tem os meios de implementação e o último capítulo é o chamado acompanhamento e revisão. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um conjunto de 17 objetivos. Vou lê-los. O primeiro é erradicar a pobreza. O segundo objetivo é erradicar a fome. O terceiro é saúde de qualidade. O quarto é uma educação de qualidade. O quinto objetivo é a igualdade de género. O sexto é água potável e saneamento. O sétimo é energias renováveis e acessíveis. O oitavo é o trabalho digno e crescimento econômico. O nono objetivo é a indústria, inovação e infraestrutura. O 10º é reduzir as desigualdades. O 11º são cidades e comunidades sustentáveis. O objetivo número 12, relacionado à produção e consumo sustentáveis. O número 13 refere-se à ação climática. O 14, proteger a vida marinha. O número 15, proteger a vida terrestre. Número 16, paz, justiça e instituições eficazes. E o último objetivo são as parcerias para a implementação dos objetivos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou os ODS, também conhecidos como Objetivos Globais, às vezes você pode ouvir falar de ODS ou Objetivos Globais. É, na verdade, o mesmo. Como eu estava dizendo anteriormente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são, na verdade, o capítulo 3 da Agenda 2030. A ideia é que todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são integrados e indivisíveis. Portanto, você pode não somente se concentrar em apenas um objetivo, porque ele se interrelaciona com outro objetivo. Digamos, por exemplo, educação de qualidade. Para receber uma educação, por exemplo, você precisa ter acesso à educação e precisa estar bem de saúde e não estar a passar fome, etc. Portanto, a ideia é que todos os objetivos são indivisíveis e quando dizemos que são de natureza global é porque não é apenas para pessoas que vivem em países em desenvolvimento. São objetivos para todos. São objetivos para qualquer continente, para qualquer país. Não é apenas para países em desenvolvimento. A ideia é que cada governo decida como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável devem ser incorporados aos processos, políticas e estratégias nacionais de planeamento. Os ODS não são juridicamente vinculativos. Não são como uma Convenção das Nações Unidas ou como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. É voluntário. No entanto, todos os países em 2015 concordaram em adotar parte desta visão. Assim, eles têm, de alguma forma, mesmo que não seja juridicamente vinculativo, eles têm de implementar e monitorar os ODS em seus próprios países. Portanto, espera-se que os países se apropriem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e estabeleçam uma estrutura nacional para alcançar os 17 objetivos. Eles também têm a responsabilidade de acompanhar e revisar com qualidade coleta de dados acessível e oportuna. Isso é importante para as pessoas que trabalham no campo da deficiência, onde não há muitos dados sobre pessoas com deficiências. Por isso, como coordenadora dos ODS no Fórum Europeu da Deficiência, muitas vezes me perguntam se devemos priorizar um objetivo em detrimento do outro. E eu sempre digo, como disse anteriormente, não, porque os ODS são um conjunto de objetivos indivisíveis e muito interconectados.
Obviamente, o importante é trabalhar com parceiros para atingir objetivos e metas, porque nem toda a gente tem a capacidade de se concentrar em cada objetivo. Portanto, a forma como os objetivos estão organizados, eles têm metas e indicadores. Então, em cada objetivo você tem vários alvos e uma série de indicadores. No total, temos 169 metas com aproximadamente 230 indicadores, que foi estabelecido por um consenso de especialistas. Então, acho que minha apresentação aí deveria ser compartilhada, tanto quanto pude fornecer os links de todos os documentos sobre os quais falo. Então, terá acesso à lista completa de indicadores e metas. Portanto, os especialistas que elaboraram essa lista de metas e indicadores são chamados de Grupo de Peritos Interagência, IAEG, em indicadores. Esse grupo é composto por Estados-membros, como também agências regionais e internacionais, por exemplo, institutos nacionais de estatística e etc. Assim, as organizações da sociedade civil podem influenciar o grupo de peritos interagência, podem estar envolvidas no processo para garantir que eles possam aceitar as nossas recomendações. Nesse capítulo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram levados e expandidos. Nele há 19 referências a pessoas com deficiências. Uma na introdução. No topo da lista de indicadores dos ODS diz que os indicadores devem ser desagregados, quando relevante, por renda, sexo, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência e localização geográfica ou outra característica, de acordo com os princípios fundamentais das estatísticas oficiais. Isso é muito importante para nós, porque sempre que possível, quando relevante, os dados devem ser desagregados por deficiência. Depois, temos também a deficiência mencionada 7 vezes nas metas e 11 vezes nos indicadores. Então, agora vou explicar qual é a ligação com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. Então, como eu disse anteriormente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis não são juridicamente vinculativos, ao contrário da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, que é juridicamente vinculativo. A maneira como vemos isso no Fórum Europeu de Deficiência, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são um roteiro ou plataforma para implementar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. Assim, por exemplo, através da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mais dados estarão disponíveis para a implementação e monitoria da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. A realidade é que depende realmente de nós, organizações de pessoas com deficiência ou do movimento da deficiência e de todos os seus aliados, fornecer essa conexão e essa sinergia entre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para garantir que pessoas com deficiências sejam incluídas. Assim, da mesma forma, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, precisam ser integrados em leis, políticas e orçamentos. E, como sabem, a Convenção foca-se na deficiência, mas os objetivos convencionam os direitos das pessoas com deficiências. Quando começa a envolver-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e tenho certeza de que alguns de vocês já estão, percebe que não é apenas um movimento de deficiência. São todas as diferentes partes interessadas em todos os diferentes campos que se relacionam com o meio ambiente, a economia e tudo o que pode pensar neste planeta. Portanto, de uma perspectiva nacional, há considerável sobreposição entre as disposições da Convenção e dos objetivos. E, na verdade, existem apenas 3 objetivos sem nenhuma ligação específica aos artigos da Convenção. São os objetivos número 12, sobre produção e consumo sustentáveis, o objetivo 14, proteger a vida marinha, e o objetivo 15, proteger a vida terrestre. Porque, na verdade, por exemplo, se pegarmos no objetivo número 1, que refere-se à erradicação da pobreza, esse objetivo refere-se a todos os artigos da Convenção. E se eu pegar, por exemplo, no número 4, sobre a educação de qualidade, isso relaciona diretamente ao artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, e etc. Portanto, os artigos da Convenção estão diretamente relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, suas metas e indicadores. É por isso que essas 2 ferramentas devem ser usadas em conjunto. Para aqueles de vós que trabalham na Convenção, vocês sabem que em junho é a Conferência dos Estados-Partes para monitorar a implementação da Convenção em diferentes países.
Bem, há algo um pouco semelhante, que é chamado de Fórum Político de Alto Nível para monitorar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Acontece todo o mês de junho em Nova Iorque, nas Nações Unidas. É uma estrutura global criada para avaliar o progresso, as realizações e os desafios enfrentados por todos os países ao implementar a Agenda 2030. Portanto, cada país é incentivado a relatar o seu progresso pelo menos 2 vezes em 15 anos. É um processo voluntário. Quando eles apresentam o trabalho, isso é chamado de Revisão Nacional Voluntária. Na verdade, é um relatório apresentado ao Fórum Político de Alto Nível. E é assim, a ideia é que eles precisam mostrar como incorporaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis nos seus planos e orçamentos nacionais de desenvolvimento. E a revisão nacional voluntária é muito importante porque o processo que leva ao relatório deve ser inclusivo, com a possibilidade das organizações da sociedade civil participarem sobre o progresso das ODS. Então, eu estou quase a terminar. Penso que é bastante claro que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são uma ferramenta poderosa e um roteiro claro para erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade e salvar o planeta. O que percebemos é que governos, setores privados, organizações da sociedade civil e doadores começaram a alinhar-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Quando o financiamento é alocado, os governos tendem a seguir os objetivos. Como eu disse, é um roteiro claro. Portanto, é muito importante começar a trabalhar neles no movimento da deficiência para garantir que também seja implementado a nível nacional, local e etc. O que tenho sugerido aos membros do Fórum Europeu de Desenvolvimento, por exemplo, é descobrir o que o seu governo fez até agora e o que ele planeia fazer. Também é importante descobrir o que as organizações da sociedade civil estão fazendo. Porque, por exemplo, na Europa temos uma organização da sociedade civil chamada SDG, Watch Europe, que é uma plataforma da qual todas as organizações europeias fazem parte. Assim podemos nos atualizar umas às outras sobre o que está acontecendo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível europeu. Outra sugestão é envolver-se com o Escritório Nacional de Estatística e descobrir que tipo de dado está sendo coletado. E advogar que os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis sejam traduzidos a nível nacional e com dados desagregados por deficiência. Objetivamente, recomendamos o uso do conjunto de perguntas do grupo de Washington. Pergunta de Elgin. Em 2016, Uganda apresentou seu relatório sobre a Convenção e tanto o governo como as organizações da sociedade civil produziram relatórios. Pode o Fórum Político de Alto Nível usar os relatórios de painéis de especialistas da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências para entender o status de países como Uganda? Sim, acho que é essa a ideia. A ideia não é duplicar o trabalho que estamos a fazer. Assim, por exemplo, quando o Uganda apresentar sua revisão nacional voluntária, é muito importante ver o que foi feito com o Comitê da Convenção, com os diferentes relatórios e usá-lo. Obrigada a todos que nos acompanharam e chegamos ao fim da nossa formação.